Existem dois tipos de unção. Se você é um servo de Deus, que quer verdadeiramente crescer no conhecimento e ser usado poderosamente com Deus, você vai ter que ouvir esse vídeo até o fim. Nós precisamos entender que Deus, Ele tem unções diferentes para ativar na nossa vida. Só que uma depende da outra. Nós podemos ter, por exemplo, a unção de serviço, onde nós somos ungidos para falar, para pregar, para ensinar, para curar. Mas se nós não tivermos a unção do relacionamento, onde todos os dias você coloca mais água nessa botija, onde todos os dias você coloca mais água na presença, onde todos os dias você coloca mais água para ponto de você flutuar nessa água profunda. Essa é a principal razão de se viver na presença de Deus. Nós vemos lá em 1 João, capítulo 2, verso 27, que a unção vos ensinará todas as coisas. Que interessante. Aqui está falando de um tipo de presença de Deus para tratar conosco, para nos ensinar, para nos moldar como um vaso na mão do oleiro, nos colocar de uma forma presencial diante dele, onde o Senhor, Ele vai trabalhar o nosso espírito a ponto de nos colocar como um odre novo para depois receber vinho novo. Odres velhos, cheios de religião, doutrinas não muito corretas. Se o Senhor colocar vinho novo, racha, rasga, vaza, não retém. É por isso que nós temos que sempre na nossa vida estar aberto à mudança, à correção do Senhor. O Senhor nos alinha. Coisas que nós aprendemos lá atrás, que de repente não eram muito precisas, mas que nós cremos aquilo durante tanto tempo. De um momento para o outro o Senhor fala: ei, coloca isso aí de lado, eu vou te ensinar algo novo. Vinho novo, em odres novos. Óleo, num vaso que não vaza. Então a unção de relacionamento traz isso, traz ensino. A presença de Deus, Ele te ensina coisas novas. A presença de Deus te ensina como andar com Deus, como viver com Deus, como se relacionar com Deus, como estar íntimo de Deus, viver na presença dEle em profundidade. Irmãos, é só isso que nós precisamos, todo o resto é consequência. Gastar tempo com Deus, eu não sei como é a sua vida, se você não tem muito tempo, mas uma coisa é certa, se não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, nada vai ser acrescentado. É um preço que a gente paga. É um preço e preço alto. Deixar determinadas coisas até lícitas de lado para nos empenharmos verdadeiramente em estar na presença de Deus. Estar na presença da sua palavra, porque Ele nos ensina através da palavra. Ele nos ensina através de detalhes, de circunstâncias, do dia a dia. A própria natureza nos ensina. Então nós precisamos estar alertas. Estamos vivendo dias difíceis. E Deus está preparando uma geração, talvez a última, para que essa geração seja verdadeiramente sal da terra, luz do mundo. Não um extraordinário ou outro extraordinário, um povo extraordinário nas mãos do Senhor, moldados por Ele, feitos por Ele,
como vasos na mão do oleiro, prontos para receber uma grande quantidade de óleo e não vazar, não romper, não quebrar. A unção de relacionamento é tudo que nós precisamos. Porque se você for íntimo com Deus, Ele vai derramar sobre você uma unção chamada unção de serviço. A unção de serviço é o dom que você vai exercer. Pode ser um dom de cura, pode ser um dom de profecia, pode ser um dom... Pode ser qualquer dom, de milagres, de prodígios, de coisas extraordinárias. Mas você não pode viver só da unção de serviço. A unção de serviço vai te matar se você não tiver a unção da presença. Você vai se desviar do propósito. Como aconteceu com Balaão. Balaão tinha unção da presença. E quando ele recebeu uma unção de serviço, ele esqueceu da presença. E se tornou um feiticeiro, atuando na unção de serviço. Porque o que Deus dá, Ele não tira. Os dons e a vocação são irrevogáveis. Então Balaão se destruiu a si mesmo, tendo uma unção de Deus. Isso parece ser heresia, mas não é. Está lá na palavra. E nós temos que entender isso, irmãos. O que Deus deu, Ele não tira. Mas se você não manter na presença do Senhor, aquilo pode se tornar um veneno mortal com o tempo. Então, para se manter uma unção saudável, nós temos que ter a presença de Deus. Nós temos que exercer o serviço a Deus. Eu espero que você entenda isso. Isso mudou a minha vida. Porque está escrito lá em Atos capítulo 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunho em Jerusalém, Samaria e Judéia, até os confins da terra. Essa unção de serviço. Mas sem a unção da presença, você vai ter apenas poder e vai se desviar da direção. Alguém sem direção é um carro sem volante. Tem potência, tem combustível, mas não tem direção. Vai colidir. Então é esse que é o ponto. Tenhamos a unção de serviço, mas sem jamais perder a unção da presença. Querido Espírito Santo, é o Senhor que nos fornece tanto uma unção como outra. Eu peço a partir de agora, Senhor, que o Senhor revele esses detalhes no coração de cada um de nós, para que nós entendamos com clareza o que Deus tem verdadeiramente preparado para nossas vidas e possa nos ungir, capacitar, sem nunca perdermos o alinhamento com Ele, para podermos exercer os propósitos de Deus na terra e Ele ser glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.